é a palavra de Jonas, ao qual nós lemos no início. Eu vou ler novamente para que os irmãos possam acompanhar. Não vou fazer a leitura de todo o capítulo, mas nós vamos ler alguns versículos aqui para nós estarmos meditando na palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Eu escolhi a versão NVI por causa de um pequeno detalhe, tá? Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar, soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. A história de Jonas, ela é bastante conhecida por todos nós, e é interessante nós analisarmos a história de Jonas, porque Jonas foi o único profeta, chamado para pregar aos gentios e não aos judeus, tá? Jonas foi um profeta hebreu que viveu durante o reinado de Israel, e o rei foi Jeroboão II, em meados do século 8 a.C. Jonas era filho de Amitai, que também era um profeta, tá? Isso está relatado em 2 Reis 14, 25. Ele veio de Gad-Efer, uma pequena aldeia de Zebulon, situada nas vizinhanças de Nazaré. Ele também é o herói do livro que traz o seu nome. E o quinto dos profetas menores. Quando nós falamos de profetas menores e profetas maiores, não quer dizer que o profeta menor, ele é menor do que o profeta na questão de ministerial. Não, é por questão de quantidade de escritas, de livros, né? Enfim. Quem foi Amitai na Bíblia? Amitai era o pai de Jonas, também de Gat-Efer. Ele viveu mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Irmãos, algumas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiramente, é o chamado de Jonas. Primeira coisa que me chama a atenção. Todos nós sabemos, eu não me lembro se alguém de nós já pregou sobre Jonas, ou já falou sobre Nínive. Eu não lembro se o pastor Cário já falou sobre Nínive. Eu acho que qualquer um de nós, irmãos, na mesma condição de Jonas, a gente ia recuar, devido à maldade do povo de Nínive. Porque Nínive, eles eram muito maus. Eles eram muito maus. Qual era a crueldade dos ninivitas? Os ninivitas eram conhecidos pela sua crueldade com que tratavam os guerreiros. Quando eles capturavam esses guerreiros, eles cegavam esses guerreiros para eles não fugirem.
Alguns relatos dizem que eles decapitavam pessoas e eles faziam pirâmides com a cabeça dessas pessoas. Então a crueldade desse povo era muito grande. Era muito grande. Eu não vou mencionar aqui, tá? Até porque nós estamos transmitindo, mas eu estive no Oriente Médio e eu conheci um pouquinho da história, né? De facções que existem naquela região, e a maldade deles era muito grande. É muito grande até hoje. É muito grande. Então, quando nós olhamos a situação de Jonas, e Jonas, então, a Bíblia diz que houve uma motivação para Deus enviar Jonas. Primeiramente, nós observamos a fraqueza de Jonas. Ele realmente ele fraquejou naquela hora, e ele falou: eu não vou lá não. Mas para Deus houve uma motivação para que ele fosse até a cidade de Nínive pregar para os ninivitas. E qual foi a motivação de Deus para que ele enviasse Jonas até aquele lugar? A maldade desse povo chegou até mim. E eu aprendo muito com essa questão. A maldade, ela chega até o Senhor. Se a maldade daquela nação chegou até o Senhor, e nós somos humanos e frágeis e falhos, e muitas vezes, quando alguém comete uma maldade contra nós, essa maldade chega até o Senhor também. Então, a motivação de Deus para enviar Jonas foi o quê? A maldade do povo que chegou até o Senhor. Mas para nós que somos seres humanos, para nós que somos falhos, a nossa sentença para essa nação é muito fácil. Sim ou não? É muito fácil. O que a gente manda fazer? Desce bomba e acaba com tudo. É simples, não é? É só fazer isso. Mas nós não enxergamos como Deus enxerga. A gente não vê como Deus vê. A misericórdia de Deus, ela é grande. O amor de Deus, ela é incondicional. E nós não sabemos de que maneira o Senhor vai agir, nós não sabemos de que maneira o Senhor ele vai trabalhar, porém nós sabemos que o Senhor trabalha. Quantas pessoas que nós observamos, né, nas suas conversões, na sua conversão, nós olhávamos para ele no passado e falamos: rapaz, esse camarada aí não tem, esse camarada está aqui porque, olha, a misericórdia de Deus é grande. Eu já contei para vocês a respeito do missionário Edson Teixeira. Nós estávamos viajando, quando nós fomos para o Peru a primeira vez, nós pegamos um trem, e esse trem, para nós chegarmos de Cusco até Machu Picchu, leva 4 horas, e nós fomos conversando, eu ainda estava conhecendo ele, né? E ele falava então do que ele fazia, né? Ele contou para mim, e quando ele contou aquela história, né, o acontecido na vida dele, ele se emocionou, e ele começou a derramar lágrimas ali para mim. Quando ele disse que ele tinha roubado um cheque, ele foi passar esse cheque no mercado, eu acho que eu já contei essa história aqui, e ele foi comprar um frango. Quando a pessoa pegou o cheque, descobriram que ele tinha roubado esse cheque, e ele então fugiu, ele chamaram a polícia, e ele entrou numa mata, e ele ficou nessa mata escondido 3 dias. Coincidentemente, 3 dias. E ele disse que para comer o frango, ele tinha um isqueiro, ele esquentava a carne do frango e comia o frango. E ele ficou 3 dias nessa mata, fugindo da polícia. E as lágrimas, quando ele me falava, descia.
Mas o Senhor um dia alcançou esse homem, e hoje ele é um homem de Deus, ele é uma bênção, uma vida transformada, uma vida renovada, deixou-se as drogas, abandonou tudo, está na presença do Senhor, hoje ele é um novo homem, ele convive no meio da sociedade, e a sociedade respeita esse homem, porque o Senhor o alcançou. Assim como alcançou a minha vida e a sua vida. Talvez nós não estávamos nessas condições, mas nós estávamos no pecado, nós estávamos fazendo coisas que entristeciam ao Senhor, mas a boa mão do Senhor, a graça do Senhor nos alcançou. Então as misericórdias de Deus, elas são grandes, e ela vai na contramão do pensamento humano, ela vai na contramão da vontade que nós gostaríamos que fosse feito, porque nós queremos justiça, nós queremos que seja feita justiça, mas a justiça de Deus, ela não age como nós, ela não age como nós. Então eles tinham, o Senhor, ele tinha um motivo para enviar Jonas até lá, mas além da motivação de Deus em relação a Jonas, precisava de um agente, precisava de alguém que fosse até lá, e o Senhor então escolheu Jonas. Ele era o único, tinha que ser ele, no meio de todos o Senhor escolheu ele. Agora não me pergunte por quê, eu não sei. No meio da minha família, o Senhor me escolheu para ser pastor. Eu não sei porquê, mas o Senhor escolheu. O Senhor escolheu a cada um de nós, e cada um de nós, Deus deu um dom. Olha que coisa maravilhosa. Deus capacitou a cada um. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém que não tenha um dom. Não tem. Todos nós temos um dom. Talvez você não descobriu ainda, mas cada um de nós temos um dom. E tem pessoas que têm dons maravilhosos, maravilhosos, faz com muita facilidade. O que é um dom? É você fazer as coisas com facilidade, é um dom. Às vezes a pessoa vai, eu não consigo fazer isso, porque não é o seu dom, mas aquele que consegue, é porque é um dom. Amém, irmãos? Então precisava de um agente, e esse agente quem que era? Era Jonas. E a palavra do Senhor veio a Jonas clara e explicitamente. Ele deveria pregar a grande cidade de Nínive. Ele precisava de pregar. Ele era o único. Mas, como Jonas olhou para a situação e viu que realmente aquele povo, humanamente falando, não merecia ser salvos, não merecia receber as bênçãos de Deus, a graça de Deus, o que ele fez? Ele pega e ele vai para o outro lado. O Senhor mandou ele ir para Nínive, e o que ele faz? Segundo a palavra, ele desce até o porto de Jope, onde ele encontrou um navio que estava partindo para Tarsis. Eu acho interessante, irmãos, os detalhes que a narrativa nos traz. Olha só, acompanha na tua Bíblia aí o versículo de número 3. Jonas se aprontou, ele se preparou, mas foi na direção contrária. Irmãos, ir na direção contrária é a pior decisão da minha vida e da sua vida. A pior decisão. Nós temos um direcionamento, e quem conduz a minha vida e a sua é Deus. Quando Deus manda você ir para o sul e você vai para o norte, não espere coisa boa no norte, porque Deus mandou você ir para o sul. Nós temos que obedecer à voz de Deus, é Ele que dirige a nossa vida. Irmãos, na nossa vida não dá para arriscar às vezes, não pode haver achismo na nossa vida. Eu acho que se eu fizer assim, vai dar certo. Não.
Se você não sentir paz no seu coração, no que você está planejando fazer, é melhor não. É melhor não. Hoje à tarde eu falei para minha esposa, eu vou até determinado lugar, né, bem? Sim ou não? E ela falou, você que sabe. No meio do caminho eu fiz minha volta e voltei. Falei, não vou não, voltei. E eu cheguei, ela falou, a decisão certa que você tomou. Porque o Espírito Santo a todo momento, se nós dermos liberdade para Ele, é claro, Ele vai falar com você. Ele vai mostrar para você. E nós temos que ter essa sensibilidade. Não pode haver achismo. Não pode. Nós temos que ter convicções. Muitas vezes nós temos que fazer como Sansão. Não, agora senhor, agora eu viro aqui, se garoar só aqui, eu quero. Aí joga, cai o orvalho, não, agora eu quero que inverte. Não, tem pessoas que dizem, eu vou fazer. Aí dá errado. Aí vai dar errado e às vezes até culpa, nossa Deus, mas eu fiz tudo certinho. Eu fiz tudo certinho, mas não foi com o consentimento de Deus. Você fez porque achou e era assim. Isso vale para o emprego, isso vale para namoro, isso vale para casamento, isso vale para tudo na nossa vida, para um negócio que vai abrir. Irmãos, eu não creio que Deus chama pessoas e a pessoa no meio do caminho, ele toma uma decisão em que essa decisão que ele está tomando, está tirando ele da casa de Deus. Eu não creio, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Deus não está nesse negócio. Se o que eu estou fazendo está tirando eu da presença de Deus, e consequentemente eu estou esfriando cada dia mais, Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. E nós temos que tomar muito cuidado, porque a palavra do Senhor nos diz que ele foi para o lado contrário. E o detalhe da narrativa diz que ele comprou a passagem, e algumas versões diz que ele comprou e pagou a passagem. Sabe o que eu aprendo com isso? Ele fez com muita convicção do que ele queria. Ele comprou e ele pagou a passagem. E mal ele sabia que ele podia fugir da presença de Deus. Irmãos, nós não fugimos da presença de Deus, nós não conseguimos fugir. Porque o hino que nós cantamos, enquanto o Mateus estava lendo, o que a palavra diz? Para onde fugirei da sua face? Se subo aos céus, lá estás. Se desço no mais profundo mar, lá tu estás também. Não se foge da presença do Senhor. Se Deus tem um ministério na tua vida, você pode rodar o mundo inteiro, mas você vai chegar no momento em que Deus vai falar, para de sofrer, faça a minha obra. Para de ficar tocando de roda. Para de ficar tocando de roda. Para de ficar dando desculpas. A gente dá muita desculpa. Eu não posso por causa disso. Eu não posso por causa disso. Para de dar desculpas. Você sabe muito bem o que tem que fazer. E quando você toma uma posição, aí as bênçãos começam a chegar dentro da tua casa. Sem muito esforço, o Senhor começa a te abençoar. A boa mão do Senhor, ela vai te abençoando. Porque você se posicionou diante de Deus. Eu já contei para vocês a minha história de vida ministerial. Eu não queria saber de ministério, eu não queria. E a minha esposa me chamava a atenção. Bem, você precisa, eu não quero. Para mim o que eu estou fazendo está bom demais, eu faço parte do louvor, isso aí está bom demais. Às vezes a gente faz mínimas coisas na igreja e a gente acha que está bom. Não está. A Bíblia diz que nós temos que crescer.
Amém, irmãos? Que nós temos que crescer. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, o Senhor, Ele vai nos abençoando, Ele vai nos capacitando, e nós vamos fazendo a obra de Deus conforme Ele quer. E eu falei, não, tá bom demais, até que a Damares foi acometida de uma asma. E aquilo ali para mim era uma tristeza. E nós gastávamos com ela remédios e remédios, até que um dia a Brisa chegou em mim e falou assim, não quero saber. Ou você toma uma posição, ou nós vamos acabar perdendo ela. Aí, instalou-se aquele barulhinho, né? Aquele alerta. Não, então eu vou me posicionar sim. E me posicionei, e de lá para cá o Senhor tem me abençoado, tem me dado graça e vitória, e Ele nunca me abandonou, desde o momento em que eu me posicionei, nós estamos firmes na presença do Senhor. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Então não adianta nós querermos fugir, nós não conseguimos fugir da presença do Senhor, nós não conseguimos fugir. E esse livro de Jonas, ele se divide em 4 partes. Primeiro, Deus chama. Segundo, Deus ouve. Terceiro, Deus perdoa. E em quarto, Deus ama. Jonas, ele tinha os seus conflitos internos, né? Ele tinha lá os seus motivos, conforme nós falamos. Você também deve ter os seus motivos. Mas os seus motivos, você precisa de colocar diante de Deus. É Ele quem vai te ajudar. É Ele quem vai dar a solução para os seus conflitos internos. Não tem pessoa melhor para nos ajudar do que aquele que nos criou, daquele que nos formou, daquele que nos escolheu no ventre de nossa mãe. Às vezes nós achamos que conhecemos pessoas, mas a gente não conhece. Eu sei que a Brisa não me conhece, eu já estou com ela praticamente mais de 40 anos. Eu não conheço ela e ela também não me conhece, mas o Senhor me conhece. O Senhor, segundo o Salmo de número 139, Ele me escolheu no ventre de minha mãe. Eu não tinha nem forma ainda, e o Senhor já chamava eu pelo meu nome. Olha que coisa linda. Olha como o amor de Deus nos alcança. Olha como o amor de Deus, Ele nos constrange às vezes, né? Ou sempre, né? Um Deus tão maravilhoso e santo. E nós sabemos que a raiva de Jonas em relação aos ninivitas, o rancor de Jonas em relação aos assírios, eram muito grandes. E isso leva ele a quê? A desobedecer a Deus. E a desobediência, irmãos, nos traz consequências terríveis. A desobediência nos traz consequências tão terríveis, porque o que a palavra diz? A palavra diz que Jonas, no versículo de número 4, diz que o Senhor, Ele enviou uma forte tempestade. Ele enviou uma forte tempestade. Trazendo para os nossos dias, sabe o que Deus queria fazer com Jonas? Sacudir Jonas. Às vezes Deus tem que sacudir a minha vida e a sua vida. Sabe aquele acorda? Sabe aquele desperta? Sabe? Aquele chacoalhão que você recebe. Oh, acorda! Desperta! O mundo está caindo ao seu redor. As coisas estão difíceis. As coisas estão cada dia mais difíceis. E o que nós estamos fazendo? Dormindo. Dormindo em um sono tranquilo. Porque a palavra diz que o que Jonas fez? Ele desceu até o porão e ele dormia. E o povo lá se matando, querendo procurar os erros, porque naquela época, quando acontecia alguma coisa, eles se culpavam, porque talvez eles tinham feito alguma coisa ao seu Deus, e esse Deus estava irado com eles, por isso que eles estavam passando por aquilo. E eles passando o maior perrengue lá, e Jonas dormindo. Às vezes as coisas estão difíceis na sua casa,
E o maridão está dormindo. Sono profundo. A responsabilidade dele orar, está dormindo. Um sono bem profundo. Às vezes, as coisas estão ficando difíceis, e às vezes é a mulher. Está dormindo em sono profundo. E lá fora, as coisas estão cada vez mais difíceis. Parece que nada dá certo. Eu tento isso, não vai. Eu mexo que aquilo não dá certo. Eu tento fazer isso, também não dá. Conflitos a todo momento, brigas a todo momento, e nós dormindo, sossegado, tranquilo. Enquanto às vezes as pessoas estão participando desse temporal, dessa tempestade, e eles tentando achar aonde está o problema. E o problema às vezes está naquele que está dormindo, em sono profundo. E nem uma tempestade, olha irmãos, que coisa interessante, nem a tempestade faz ele despertar. O barco está já quebrando, está partindo ao meio, e nem isso move ele, e nem a sua mente, nem o seu coração. Não move. Aí então, o capitão do navio desce então e vai falar com ele. Falei, peraí, levanta, ora ao teu Deus. Quem sabe ele tenha compaixão de nós. Irmãos, quando nós estamos em conflitos, quando o mar está revolto, existe só uma pessoa que pode falar que para esse mar, para essa água cessar, esse vendaval cessar. Só tem uma pessoa e basta uma só palavra sua. Nós ouvimos a mensagem do pastor Alain. Semana passada, o vendaval veio porque foi provocado por Deus. Por quê? Para provar a fé daquele povo, sim ou não? Semana passada, a palavra que veio para nós, o vendaval que veio no mar, foi para provar a fé. Só que este vendaval que Deus mandou, foi para despertarmos, porque nós estamos desobedecendo a Deus em algumas coisas. E o Senhor quer mostrar para nós, que nós precisamos ser despertados, para que nós sejamos realmente, para que nós venhamos reconhecer que nós estamos em desobediência e voltar-se para o Senhor. E aí então, o que Jonas faz? Jonas pega, e a tripulação no verso 7, ela tira sorte, para ver sobre quem ia cair, e sobre quem caiu a sorte. Não tinha outra pessoa para cair, tinha que cair sobre Jonas, porque ele era o culpado, o erro estava nele. Mas sabe o que me chama a atenção nessa passagem? Olha que coisa interessante, mesmo ele confessando, mesmo ele dizendo que o problema era ele, os marinheiros, segundo a palavra, ainda insistiam em remar. Sabe o que eu aprendo aqui? Às vezes nós estamos em situações semelhantes, lá fora está um temporal, um vendaval, a casa está quase caindo, e nós sabemos aonde está o problema, e nós somos coniventes com a situação. Tá bom. A gente sabe que o erro está em determinado lugar, e nós o que estamos fazendo? Remando, tentando sair daquele lugar. Não vai sair, meu irmão. Não vai sair, não. Se você não se despertar, e se você não fizer conforme o capitão do navio, chega e fala, filho, desperta, levanta-te, posiciona diante de Deus, vai continuar o vendaval, vai continuar as tempestades, e não adianta, enquanto você não se posicionar, o vendaval e a tempestade não vai parar. E vai passando o tempo, vai passando um ano, as coisas estão do mesmo jeito, passa para 2 anos, as coisas do mesmo jeito,
Passa-se 10 anos e as coisas não mudam. É como se você estivesse remando com remo só. Já viu remar com remo só? Você não sai do lugar, você fica tocando de roda. E o Senhor esperando uma atitude minha e uma atitude sua, de posicionamento, enquanto a desobediência ela está ali. E a desobediência, ela tem as suas consequências. Ela só não afeta a esfera individual, ela afeta todos que estão com você, ela afeta toda a sua família, ela chega a afetar às vezes até a própria igreja. E nós precisamos de nos posicionarmos. Existem alguns homens que desobedeceram a Deus, e pela sua desobediência, isso trouxe consequências terríveis. O primeiro a desobedecer a Deus foi quem? Foi Adão. Olha, vocês podem andar aqui à vontade, vocês podem comer de tudo, mas da árvore do conhecimento vocês não comem não. Da árvore do conhecimento do mal vocês não comem não. Aí precisava de um agente do mal para ir lá e soprar no ouvido, falar, como? Porque quando você comer, você vai ficar, sabe, igual Deus. Aí Eva come, e oferece então para Adão. E eles falam, a culpa foi da Eva. Não, a culpa foi do Adão, foi da Eva. Porque quando Deus vem falar, Deus fala com quem? Fala com Adão. Quem que Deus busca? Adão. Sabe o que eu aprendo com isso? A responsabilidade da casa está sobre o sacerdote. Deus não tira a responsabilidade sua e transfere para outro. A responsabilidade é sua, o posicionamento é seu, a responsabilidade é sua. Dentro de uma casa existem responsabilidades. Da mulher tem as suas responsabilidades, que são muitas e é uma bênção. Mas a responsabilidade do homem, essa nós temos que realizar. E as consequências do pecado de Adão e Eva. O homem e a mulher deixaram de ser eternos. Perderam a eternidade. Por conta da desobediência. Nós só fomos alcançar a eternidade na morte de Cristo. Sim ou não? Só na morte de Cristo, porque depois do pecado, a morte entrou. E a morte tinha um direcionamento chamado inferno. Precisava de Cristo morrer, precisava dele verter a sua cruz do Calvário para devolver essa eternidade para nós. E eles perderam a eternidade. O que mais que eles perderam? A terra foi amaldiçoada, outrora abençoada, frutos e tantas coisas mais. Agora a terra foi amaldiçoada. Vai crescer abrolhos no meio das plantas. Todo mundo que planta ou que já plantou sabe. Você vai lá, planta algo que é frutífero, algo que é legal, bom para comer. Aí nasce as ervas daninhas. E muitas vezes você tem que ficar arrancando elas, porque senão elas vão atrapalhar toda a sua plantação. Consequências terríveis. Outro homem que pecou e trouxe consequências terríveis, Abraão. Abraão, o Senhor faz uma promessa linda para ele no capítulo 12 de Gênesis. Sai da tua terra, no meio da tua parentela, e eu vou te mandar para você para um lugar. Você vai para um lugar que eu vou te enviar. E ele obedeceu, fez tudo certo, ele foi para essa terra, conquistou. E o Senhor então visita novamente Abraão e fala para ele assim, agora eu vou te prometer um filho. Mas eu sou avançado em idade, não importa, eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus que torna possível todas as coisas. Aí então o anjo foi falar com Sara, quando foi falar com Sara, Sara riu. Sara duvidou.
E nessa espera de mais ou menos 35 anos, Sara já não aguentava mais esperar. O que Sara fez? Pega Agar. Vai lá com Agar. Ela é nova. E ele vai então, tem um filho com Agar e dá o nome de Ismael. Trouxe consequências terríveis. Ismael não era o filho da promessa, o filho da promessa era Isaque. E eles trouxe consequências terríveis até hoje. Ismael, patriarca dos árabes, e esse conflito de Oriente Médio até hoje, por causa da desobediência de um homem. Por causa da desobediência de um homem, isso se arrasta por quase 4.000 anos. A desobediência, quase 4.000 anos, ela traz consequências até hoje. Conflitos e guerras, até hoje, porque não obedeceram a Deus. Deus falou, o filho da promessa é Isaque. Mas não, vamos apressar um pouquinho, eu já não estou velhinha mesmo. Pega Agar, a escrava. Irmãos, nós não temos noção da consequência da desobediência. Igreja, acorda. A desobediência nos traz prejuízos irreparáveis às vezes, que só a misericórdia de Deus, só o poder de Deus para reverter essa situação. Moisés, Moisés desobedeceu a Deus, sim. Moisés desobedeceu a Deus, sim. Moisés, você vai falar com a rocha. Não, eu vou tocar na rocha. A raiva era tanta, a ira era tanta daquele povo. Vocês querem água? Então, tó água. Moisés, por causa disso, vem aqui, Moisés. Olha a cidade, você só vai ver, você não vai entrar. Um homem que sofreu, um homem que lutou, um homem que carregou uma nação inteira nas costas, por causa de uma desobediência, o Senhor levou ele até o alto e disse, olha a cidade, você não vai entrar. Consequências. Irmãos, nós não podemos arriscar, não dá para arriscar, irmãos. As coisas de Deus, elas são sérias. Nós não podemos de maneira alguma arrastar consequências de erros na nossa vida, nós não podemos. Isso aqui é uma palavra de alerta para a minha vida e para a sua vida, que você possa abrir os seus ouvidos. A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abra o seu ouvido, abra os seus olhos. O quarto homem, Davi, a palavra diz que ele tinha que sair à batalha e ele não saiu. Ele tinha que estar na luta, ele preferiu ficar em casa. E por causa dele ficar em casa, por causa dessa desobediência, ele observou Betseba, e aquilo o atraiu, e ele a tomou, e depois ele cometeu várias coisas. Um homem segundo o coração de Deus, ele manda matar Urias, o marido dela, ele comete assassinato, ele comete tantas atrocidades. Por causa da desobediência, as consequências foram terríveis. O seu primeiro filho morreu. O Senhor não permitiu que esse filho da gravidez, desse pecado, porque foi gerado no pecado, viesse. E depois o incesto cometido entre os filhos de Davi, que também levou um dos irmãos a matar o próprio irmão. Consequência de desobediência. Não dá para pagar preço por desobediência. Não dá. Estamos partindo para o encerramento. Irmãos, a aplicação
para nós, para as nossas vidas. Deus, Ele é bom. Amém? Deus, Ele é bom. E porque Ele é bom e a sua própria bondade, este é o motivo da sua eterna misericórdia. O Senhor olhou para Nínive. O povo era mau. O povo faziam coisas terríveis, mas o Senhor olhou, e o Senhor olhou com olhos de misericórdia. O Senhor, Ele olha diferente, não é da maneira que nós olhamos. Jonas, ele tinha que obedecer a Deus, porque ele não confiou nas misericórdias de Deus. Lá no capítulo de número 4, ele fala: eu sabia, Deus, que se eu fosse, o Senhor ia salvar esse povo, porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso. Ele não queria, porque ele não queria que a nação fosse salva, mas o Senhor quis salvar. Não cabe a nós questionar o porquê, mas o Senhor quis salvar. A bondade é dele, a misericórdia é dele, o trabalhar é dele, o agir é dele, a vontade é dele, a soberania é dele. Se confessarmos e reconhecermos o erro, o pecado, se nós arrependermos verdadeiramente, quebrantando em espírito e em verdade, não cometer mais os mesmos erros ou pecados, o Senhor é aquele que alcança as nossas vidas, o Senhor é aquele que perdoa as nossas vidas. Porque o que aconteceu? Ele foi até a cidade e ele pregou naquela cidade, e houve arrependimento por parte daquele povo, houve salvação para aquela cidade, porque o Senhor anunciou através de Jonas a salvação. Irmãos, nós temos que entender que o Senhor nos chamou para pregar e anunciar. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós temos que sair do comodismo, e nós temos que entender que o Senhor chamou a minha vida e a sua para uma grande obra. Ganhar uma alma é uma grande obra. Sim ou não? É uma grande obra. Quando nós olhamos alguém que nós ganhamos para Jesus e fala: olha, eu ganhei essa vida para Jesus, que coisa linda. O Senhor, Ele alcança vidas, o Senhor, Ele tem as suas maneiras de agir. O que você precisa de ser é apenas um agente, pregador de Deus. Senhor, eis-me aqui. Faça igual Isaías fez: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim, porque eu quero pregar, eu quero falar. Ah, Senhor, mas eu não sei falar. O Senhor, Ele vai preparar a sua vida. Busque mais a Deus, se prepare mais, porque o Senhor fará você lembrar tudo aquilo que você estuda, tudo aquilo que você leu, o Senhor faz. Amém? Eu podia fazer isso no final do culto, mas eu não aguento, porque eu estou aqui, morrendo de vontade de falar. Está aí o Breno. Me permita, viu, Breno? Como que Deus te ama, Breno? Como que Deus te ama? Quanto que nós oramos por esse homem aqui? Eu não o conhecia. Antes, Breno, segundo o que a própria palavra fala, antes eu ouvia falar de Breno, mas hoje os meus olhos podem te ver. Meus olhos podem te ver. E eu fico feliz de você estar aqui. Permita Deus trabalhar na sua vida, Breno. Permita Deus agir no seu interior. O Senhor te coloca você num lugar aonde o homem vai olhar e falar assim: quem que é esse? É aquele Breno. Eu fiquei muito feliz de saber que você é o Breno e que você está aqui hoje. Muito feliz, viu, Breno? Porque esse seu cunhado gosta de você. Toda terça-feira ele está aqui. Apresenta o Breno. Ele não esquece do Breno. Os irmãos que acompanham
Nós aí na oração de terça sabe disso, né, Alexandre? Passa-se os pedidos e ele o primeiro. Ora para o Breno. O agir é de Deus. Ele é o agente, o Éder é o agente que Deus quer usar. Agora a obra não é do Éder, a obra é do Espírito Santo. Ele é apenas um agente que Deus está usando. Irmão, Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida. Existem pessoas que estão do teu lado, que precisam de salvação, e muitas vezes você não quer falar. Abra a tua boca, abra a sua boca e você vai ver o que Deus vai fazer. É assim que a igreja do Senhor cresce, o Senhor salvando um aqui, salvando o outro ali, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E o Senhor quer usar a minha vida e a sua vida. Nos coloquemos de pé. Não vamos fazer como Jonas, não vamos desobedecer não. Vamos obedecer a Deus. A recompensa não vem do pastor, a recompensa não vem do grupo que você participa, a recompensa vem do alto. A recompensa vem do alto. Que nós venhamos pregar o evangelho, anunciar o ano aceitável do Senhor. Curva a sua cabeça e nós vamos